Olá pessoal, tudo bom? Estamos iniciando então a mais uma aula de matemática, beleza? O assunto da aula de hoje é sobre equações. Então olha só que interessante, né? Demorou, mas chegamos aí num assunto que vocês já falavam há um tempo quando nós iríamos aprender, né? As equações. Essa matéria, pessoal, eu gostaria que vocês tivessem o máximo de atenção, certo? Então presta bem atenção na videoaula de hoje, porque é um assunto que vocês vão aprender hoje, a gente vai trabalhar praticamente o ano todo com ela, e é um conteúdo que não vai acompanhar vocês só no 7º ano, ela também estará presente em todas as outras séries que vierem adiante. Então vai aprender no 8º, vai aprender no 9º, vai aprender no 1º, 2º, 3º ano do ensino médio, beleza? A gente apresenta ela aqui, no 7º, mas ela vai acompanhar vocês aí em todo o trajeto escolar, beleza? Então, como eu vou ser o responsável por apresentar o conteúdo para vocês, eu gostaria que vocês tivessem um máximo de atenção, beleza? Vocês vão perceber que o conteúdo é super de boa, super fácil. Só que tem que ter atenção, beleza? Que é aquela velha história que eu sempre costumo dizer para vocês. Se a gente não pega o conteúdo desde o começo, quando ele vai chegando lá na frente, não é que ele é difícil, é que resultou de dúvidas passadas, beleza? Então, para entender lá na frente, a gente precisa entender aqui, tá certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou apresentar para vocês o conteúdo, né? O conteúdo é chamado de equações. Em primeiro lugar, por que essa sentença matemática ela é chamada de equação, né? Por que recebeu este nome? As equações matemáticas, pessoal, elas têm esse nome porque elas apresentam para nós aí um sistema de operação, né? Que pode envolver as operações matemáticas como adição, subtração, multiplicação, divisão. Podem envolver números, porque é o que a gente vai trabalhar, e agora vai começar também a aparecer as letras, beleza? A gente vai ter uma aula para definir, para falar as partes da equação, certo? Mas eu já vou me adiantar com vocês e já vou dizer, essas letras na equação, elas são chamadas de incógnitas, certo? Não vou nem escrever aqui, porque eu vou ter uma aula só para poder apresentar isso para vocês. Só por curiosidade mesmo, beleza? Então, as equações, elas apresentam essas letras que são as incógnitas. São as variáveis. São aqueles valores que a gente tem que descobrir quais são, beleza? Então, por isso que elas são chamadas, basicamente, de equações, beleza? As equações, pessoal, então, como eu já disse, adiantei, elas são sentenças matemáticas. E essas sentenças matemáticas, elas podem estabelecer para nós uma relação de igualdade, de desigualdade ou de diferença. Então, numa equação, eu posso ter sinalzinho de igual, sinalzinho de desigualdade, que pode ser o sinal de menor, o de maior, o de menor igual e o de maior igual, certo? Esses são os símbolos das desigualdades. E pode também aparecer para nós aí o sinal de diferença, tá certo? Então, as sentenças matemáticas, elas podem apresentar estes tipos de sinais. Na equação, somente vai aparecer a igualdade, tá certo? Quando aparecer sinal de desigualdade, de diferença, aí já é uma outra história, beleza? Que a gente vai falar também mais pra frente, tá certo? Bom, se as sentenças matemáticas elas podem apresentar então uma relação de igualdade, desigualdade, diferença, existe também uma classificação para sentenças matemáticas, certo? Elas podem ser chamadas de sentenças matemáticas do tipo abertas e sentenças matemáticas do tipo fechada, certo? Quando que elas vão ser do tipo fechadas, primeiro? Quando a igualdade concordar com o resultado, ou melhor, o resultado concordar
com a operação que vem antes da igualdade. Como assim? Olha aqui o primeiro exemplo. Eu tenho 11 mais 3. Quanto que dá 11 mais 3? 14, não é? Então é inquestionável. O que está acontecendo antes do sinal de igual vai ter como resultado exatamente o valor que está aqui depois do sinal de igual. É verdadeiro isso, né? 11 mais 3 são 14. Então isso é um tipo de sentença matemática fechada. A gente chama ela de sentença fechada, tá certo? Outro exemplo aqui de sentença matemática. Lembra que eu falei? Para ser sentença matemática tem que ser formado por sinal de igualdade, desigualdade ou diferença. Aqui foi uma igualdade. Aqui já é uma desigualdade, mas é sentença matemática. Beleza? Olha lá, nós temos 20 positivo, não tem sinal, então é 20 mesmo, é maior que menos 20. É verdadeiro isso também? É verdade, não é? 20 positivo é maior que um número negativo. Poderia ser até 1, né? Porque qualquer número positivo é maior que qualquer número negativo, né? 1 é maior que qualquer número negativo. Então aqui também é uma verdade, né? Ó, 20 é maior que menos 20. Então ela também pode ser chamada de sentença fechada. Então, resumindo o que eu falei até agora, sentenças matemáticas são sentenças que possuem uma relação, certo? Com o sinal de igualdade, desigualdade ou diferença, beleza? E aí as sentenças matemáticas elas podem ser do tipo fechadas, que é quando o que está acontecendo antes do sinal vai ser exatamente ter como resultado, né, o que tiver depois do sinal. E agora a gente vai falar das sentenças abertas. O que são as sentenças abertas, pessoal? Agora a gente entra no conteúdo de equações. As sentenças matemáticas do tipo abertas são aquelas sentenças matemáticas que vai ter o quê? Pode ser formada por igualdade, né? No caso, como a equação, vai ser obrigatório a ser formado a ser unida pelo sinal de igual. Se tiver desigualdade, que é o maior, menor, maior igual, menor igual, aí vão ser chamadas de outras operações, que no caso é a inequação. Mas aí é assunto mais para frente, beleza? Mas, voltando aqui, as sentenças abertas, elas vão ser aquelas sentenças matemáticas que a gente vai ter um valor antes, vai ter uma operação antes do sinal de igual e o resultado depois. Só que o que está acontecendo antes do sinal de igual vai vir acompanhado de uma letra, de uma incógnita. E isso vai deixar para a gente um ponto de interrogação, né? Porque vai ser assim, ó, 2x é igual a 10. Uma coisa que eu já quero adiantar com vocês. Na equação, toda vez que a gente tiver um número grudadinho com a letra assim, significa que está acontecendo uma multiplicação. Então quer dizer que está acontecendo o quê? É 2 vezes um número que eu não conheço, que o resultado dá 10. Que número é esse? É o número 5, não é? 2 vezes 5 são 10. Então o valor daquele x ali vai ser 5. Só que está escrito 5 ali? Não está. Só está assim, ó, 2x igual a 10. Deixou em aberto para nós, né? A gente que teve que pensar qual número que a gente colocaria ali no lugar do 5 para dar o resultado 10. Então, isso a gente chama de sentença aberta, beleza? Outro exemplo, olha lá, x mais y é igual a 5. Quem é o valor de x? Quem é o valor de y? A gente não sabe. A gente pode ir por suposição. Pode falar que o x é 1 e o y é 4, que vai dar 5, não vai? 1 mais 4, 5. Mas pode falar que o x vale 2 e o y vale 3. 2 mais 3 também é 5. Pode falar que o x vale 5 e o y vale 0. 5 mais 0 também dá 5. Então está em aberto também isso para nós, né? Não falou qual que é o valor, mostrou as letras. Então, quando na sentença matemática tiver as letras, tiver as incógnitas, nós chamamos elas de sentenças abertas. Não precisa nem pensar, certo? Com relação a isso. Olhou na sentença matemática,
Viu que só tem número antes do sinal de igual, depois do sinal de igual, ou antes do sinal da igualdade, da desigualdade ou da diferença e depois desses sinais, só tem número, sentença fechada. Agora apareceu a letra ali, sentença aberta, tá certo? Eu vou passar um exercício para vocês desse jeito, para vocês identificarem se as sentenças matemáticas são abertas ou fechadas, beleza? Então, vai ser sentença fechada toda vez que só tiver número, antes e depois do sinal, que pode ser o sinal da igualdade, da desigualdade ou da diferença. Apareceu letra, aí, no caso, já vai ser sentença aberta. Estou explicando para vocês o porquê que é sentença aberta por conta disso. A gente não sabe qual que é o valor exato que está ali nas letras. Pode ser o valor que a gente pensou ou pode ser outros valores, beleza? E aí a gente vai classificá-las também, essas sentenças fechadas e abertas, se elas são verdadeiras ou se elas são falsas, certo? Como assim? Olha lá, nós temos aqui sentenças fechadas, verdadeiras ou falsas. Primeiro exemplo, nós temos 11 mais 3 igual a 14. É verdade isso? 11 mais 3 é igual a 14? Verdade, né? Então, neste caso, a gente vai colocar verdade. Vou colocar aqui, ó, verdadeiro. Por que é verdadeiro? Porque o que está acontecendo antes do sinal de igual vai ter como resultado exatamente este número aqui. 11 mais 3 é 14. E ela é fechada porque só apareceu o número, tá certo? Agora, olha o exemplo de baixo. 20, esse sinal é de maior. Lembra que quando está com a pontinha virada à sua direita, ele é maior. 20 é maior que 30. Só tem número, é sentença fechada. Mas é verdade isso? 20 é maior que 30? Não é, né? Então, neste caso, ela é uma sentença fechada, só que ela é uma sentença fechada falsa, beleza? 20 não é maior que 30, né? 20 é menor, tá certo? Então, para classificar aqui tranquilo. Agora, as sentenças abertas, elas vão mudar um pouquinho essa regra, né? As sentenças abertas, elas também podem ser chamadas de verdadeiras ou falsas, certo? Só que como que a gente vai identificar se uma sentença aberta vai ser verdadeira ou falsa? Vai depender do número que a gente colocar no lugar desta letra, no lugar desta incógnita, certo? Então, olha o que eu coloquei aqui para vocês. Sentenças abertas. Pode ser verdadeira, podem, né? Então, plural, ou erro de português. Podem ser verdadeiras ou falsas, dependendo do valor que será atribuído à letra. Então, dependendo do valor que eu colocar no lugar desta letra, é que a gente vai saber se a sentença ela é aberta, verdadeira ou falsa. Coloquei dois exemplos que vão ser dois exemplos também, que eu vou, dois tipos de exercícios que eu posso pedir tanto na apostila que tem assim, desse modelo, ou quanto eu vou passar da minha autoria, como estou fazendo com vocês. Beleza? Então, olha aqui. Nós temos o primeiro exemplo. Use x. No lugar do x, a gente vai colocar menos 2. Use x igual a menos 2 para a equação. Que equação? Essa daqui, ó. Duas, pontinho. Quando é pontinho, já falei para vocês que vale vezes. Toda vez que eu tiver número com a letra grudadinho e tiver um pinguinho no meio, é multiplicação. Só que na equação, geralmente, ela não vem com o pinguinho, ela vem com o número com a letra grudada assim, sem nada. Então, a gente tem que lembrar que está acontecendo uma multiplicação entre elas, tá certo? As primeiras eu vou colocar tudo pinguinho, mas mais para frente eu não vou colocar nada, e aí vocês têm que saber que está acontecendo multiplicação, tá certo? Mas olha lá, 2 vezes x mais 4 é igual a 0. Será que é verdade? É uma sentença o quê? É uma sentença aberta, porque apresentou para nós o quê? A letra, tá
certo? Agora a gente vai descobrir se ela é verdadeira ou falsa. Como que a gente vai descobrir? No exemplo, falou para a gente pegar, no lugar do x, trocar por menos 2. Então a gente vai trocar por menos 2 e vai verificar se ela é verdadeira ou não. Então olha lá. Então eu vou colocar aqui embaixo, ó, 2 vezes, olha o x. No lugar do x, eu não vou copiar ele de novo, eu vou colocar o valor que o exemplo está pedindo para a gente trocar. Qual que é o valor que o exemplo está pedindo para a gente trocar? Por menos 2. Então, no lugar da letra x, eu vou colocar menos 2. O que eu já falei para vocês que não pode acontecer quando tem dois sinais assim grudados? Uma multiplicação com um menos. Deixar entre parênteses, né? Por quê? Para não dar choque de sinal, tá certo? Então, 2 vezes. No lugar do x, a gente trocou por menos 2. Copia o resto. Mais 4 igual a 0. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente vai resolver tudo isso daqui, ó. E isso daqui tem que dar o resultado 0. Se der o resultado 0, é verdade. Essa sentença aberta é verdadeira, usando o menos 2. Mas se não der o 0, significa que ela é falsa. Vamos observar aqui. Primeiro a gente faz multiplicação, né? Então vamos lá. 2 vezes menos 2, menos 4, não é? Mais com menos, 2 vezes 2, 4. Mais o 4 que já está aqui, igual a 0. Agora, pessoal, vou fazer aqui desse ladinho, tá? Continuar. Vai fazendo tudo uma linha embaixo da outra, tá certo? Olha o que aconteceu aqui. Números iguais e sinais diferentes dá sempre que tipo de resultado? Dá 0. É igual o 0 que já está aqui. Bateu, não bateu, ó. Estou devendo R$4, paguei com 4, ficou 0. Não devo mais nada. Então, esta sentença aberta, ela é verdadeira. Então, no exercício que eu passar para vocês, eu vou pedir isso. Vou falar assim, pessoal, troquem no lugar do x por um número. Aí eu vou escolher um número lá, no lugar da equação. E aí vocês vão substituir para mim o valor que eu escolhi para vocês no lugar da letra e resolver, beleza? As continhas. E aí o resultado vai ter que bater com o resultado final da equação que eu deixei de modelo. Se bateu, teve o mesmo valor, ela é verdadeira. Se não bateu, aí é falsa. Tá certo? Então aqui neste caso ela foi verdade. Vamos ver no segundo exemplo se vai ser verdadeira ou falsa essa sentença. Então, nós temos aqui na sentença matemática. Olha só. Use x igual a 3. Então, agora, no lugar do x, a gente vai fazer o quê? Trocar por 3. Tá bom? Então, onde tiver x, a gente vai colocar 3. Para a equação. Qual que é a equação? 2 vezes, olha lá, eu coloquei pinguinho de novo para reforçar, né? Mas na verdade ela pode vir sem pinguinho. 2 vezes x ao quadrado, porque está com o número 2 pequenininho, menos 6 igual a 10. O que ele quer dizer então? Que no lugar do x a gente vai trocar por qual valor? Por 3. E aí, na hora que nós fizermos esta expressãozinha numérica que está aqui, porque vai ser uma expressãozinha numérica, não é? Lembra lá? O que é expressão numérica? Só lá para... Não é fugindo do assunto, mas só para a gente recapitular. Expressão numérica são sentenças matemáticas formadas por várias operações. Então, tem multiplicação, tem potência e tem subtração. Então, essa expressãozinha aqui, que vai virar, vai ter que ter como resultado o 10. Se der 10, é verdade. Se não der 10, é falsa essa sentença. Vamos observar então e ver o que vai ser. Então, 2 vezes. Olha lá. No lugar do x só, o que eu vou fazer no lugar do x? Vou trocar por 3.
Então, coloca 3. Só que é um 3 normal? Não, né? O que está acontecendo com esse x? Tem um 2 pequenininho em cima dele. Então, aqui no 3, ele vai ficar com o 2 pequenininho também. 3 ao quadrado, certo? Menos 6 igual a 10. Na linha de baixo, vamos resolver isso aqui. O que resolve primeiro? 2 vezes 3, 3 elevado ao quadrado ou faz menos 6? Primeiro a gente resolve potência, depois multiplicação, por último subtração. Beleza? Então vai ficar 2 vezes, vou fazer de laranja para dar destaque aqui. 3 elevado ao quadrado não é 3 vezes 2, é 3 vezes 3, que dá quanto? Dá 9. Então 9 menos 6 igual a 10. Né? Aqui agora, 2 vezes 9 dá quanto? Dá 18. 18 menos 6 igual a 10. Vou fazer aqui também para continuar, mas vocês continuam na linha de baixo. Olha lá, pessoal, 18 menos 6 dá quanto? Dá 12, não dá? Eu coloco 12. É igual, quanto que dá o resultado aqui? 10. 12 é igual a 10? Não é, é diferente, né? Então, essa sentença aberta, ela é falsa, beleza? Usando no lugar do x o valor 3, nesta equação, a gente não vai ter uma sentença aberta verdadeira, certo? Para ser uma sentença verdadeira, aberta verdadeira, o valor que nós tínhamos que colocar aqui no lugar do x teria que ser um valor que no final ficasse 10 para bater com o 10 lá no resultado, tá certo? Então, recapitulando com vocês. O assunto da aula de hoje é a introdução, início aí das equações. Vamos falar ainda mais a respeito das equações, como elas são formadas, quais são as partes delas. Mas primeiro, para a gente entender isso, a gente tem que entender que as equações, elas podem ser também formadas pelas sentenças matemáticas. E o que são as sentenças matemáticas? As sentenças matemáticas são uma relação, né, de possibilidades de continhas que podem aparecer para a gente aí. Relações que podem ser uma igualdade, que é quando tem sinal de igual, de desigualdade, que é quando tem um desses 4 sinais, que é o maior, menor, maior igual, ou sinal de diferença, beleza? E aí as sentenças matemáticas, elas têm 2 classificações. Elas podem ser fechadas ou abertas. Elas vão ser fechadas quando só tiver número antes e depois do sinal, beleza? E elas vão ser abertas quando tiver uma letra, geralmente na sentença, tá bom? Geralmente não, vai ter uma letra, tá certo? Só que das sentenças, tanto fechadas quanto abertas, elas podem ser verdadeiras ou falsas. Para ser verdadeira nas sentenças fechadas, o que tem que acontecer? O que estiver acontecendo antes do sinal, tanto de igual ou de desigualdade, de diferença, tem que bater com o número que está depois desses sinais. Então, aqui no caso, 11 mais 3, 14, verdade. 20 maior que 30, mentira, falso, tá certo? E as sentenças abertas, elas também podem ser verdadeiras ou falsas, dependendo do valor que a gente coloca no lugar da letra. Então, aqui nós tivemos o primeiro exemplo, quando ele pegou essa equação aqui e pediu para que no lugar do x nós colocássemos 2, substituímos, resolvemos a expressãozinha e o valor foi o mesmo que o resultado. Então, verdade. No segundo exemplo, a gente trocou o x no lugar, fez a troca do 3 no lugar do x, na equação que está aqui abaixo. Sempre vai vir essa equação para vocês. E aí a gente resolveu a expressãozinha e no final o valor ficou diferente do resultado final, que era 10. Então ela é falsa nessas condições. Como que o professor pode pedir exercício para vocês? O professor pode pedir isso, para vocês identificarem se as sentenças são fechadas ou abertas,
ou instalação verdadeiras ou falsas. E exercícios assim, para no lugar da letra você substituir pelo número, resolver e ver se é verdade ou não. Professor, sempre vai ser X? Não. O X acaba sendo uma letra aí, favorita na matemática para usar nas equações, mas a gente pode substituir qualquer letra. Pode colocar A, B, C, D, L, M, qualquer uma. Tá certo? Então a aula de hoje é isso. Tá bom, pessoal? Obrigado.